Olá a todos, aqui é o Pastor Paulone, sejam bem-vindos à nossa série Um Capítulo por Dia, 1CPD. É a nossa série de leituras e reflexões diárias na Palavra de Deus. Lemos o texto, pensamos um pouquinho a respeito desse texto e aplicamos as Sagradas Escrituras nas nossas vidas. Estamos no capítulo final de Ruth, quando nós vamos ver como que essa história encontra o seu final. Boaz encontra-se com o tal resgatador mais próximo e expõe toda a ideia a ele. Mas o encontro que Boaz tem com esse resgatador é algo que parece coincidência, mas foi divinamente providenciado por Deus. Quando Boaz vai para a porta da cidade resolver esse problema, essa pessoa subitamente aparece e os dois têm uma conversa. Olha, você é o resgatador, diz Boaz, e tem a terra para você resgatar, que era de Elimeleque. Você vai fazer isso ou não vai? O resgatador responde, vou fazer isso. E Boaz pergunta, mas tem um problema, tem a Ruth. E o resgatador diz assim, olha, não vou poder fazer isso, pois eu colocaria em risco a minha própria propriedade. Havia um problema aí de posses que poderia acarretar um problema para esse resgatador. Ele, enfim, fala que não estava interessado e fala assim para Boaz, resgate você então. Na verdade, esse era o objetivo de Boaz. Boaz tinha no coração resgatar Ruth mais do que as próprias terras que pertenciam ao Elimeleque. Boaz estava interessado em Ruth, que se apresentou para ele para assumir esse compromisso. Aí nós vemos que toda a história de Ruth, ela está estruturada nessa providência de Deus, que é o cuidado do Senhor em fazer estabelecer a sua vontade em todos os momentos da história. Quando nós achamos que estamos lidando com coincidências, quando achamos que nós estamos lidando com situações que aparentemente não vão encontrar um desfecho adequado, Deus, ele coloca a sua providência para que tudo aconteça de acordo com o seu querer. E de fato, Boaz vai lá e redime as propriedades de Elimeleque e casa-se com Ruth para cumprir o seu papel de resgatador, ou seja, fazer com que o nome de Malom pudesse ter descendentes, mas também ele se casa com Ruth dentro de uma perspectiva muito maior da história, onde por meio desse casamento vem a existência, a família do rei Davi, o grande rei de Israel. Mas também, olha só, por meio dessa família que vem o Senhor Jesus, que é descendente direto da família de Davi. A genealogia final, ela estabelece que esse encontro que aconteceu entre Ruth e Boaz, esse casamento, esse resgate, era algo da providência de Deus. E era de Deus ao ponto de que dentro dessa conjunção, Davi, o grande rei, haveria de nascer. Mas outro ponto relacionado com a própria redenção ou o próprio resgate que nós podemos extrair do texto está relacionado com o próprio papel de Boaz, que de alguma maneira prefigura o resgate que nós hoje temos em Cristo Jesus. Boaz resgatou aquela família, Noemi e Ruth, da vergonha, da pobreza, da sua condição social vulnerável para viver aquilo que Deus havia reservado para eles. Nós hoje, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, somos resgatados dos nossos pecados, da morte do pecado, para vivermos aquela condição de vida que Deus um dia sonhou que todo o seu povo, todos os seus eleitos, pudessem viver nele. Boaz, o resgatador, homem íntegro, como nós vemos acontecer no capítulo 4, não quis tirar vantagem, mas ele foi fiel à sua consciência e fiel dentro dos propósitos de Deus, que ele talvez não conhecia, mas que Deus com certeza havia preparado para ele. É dessa família bendita que vem Jesus Cristo, nosso Salvador. E essa história tem a nos falar também muito ao nosso coração. Boaz foi o resgatador de Ruth. Cristo é o resgatador da sua igreja. E nós precisamos estar fiéis a esse Jesus, que é de alguma maneira prefigurado lá no capítulo 4 de Ruth, mas cuja pessoa nós tivemos um encontro real. O mesmo Deus, meus amados irmãos, que resgatou a história de Ruth e transformou a vida dela, para que ela fizesse parte da própria genealogia de Jesus com o seu casamento com Boaz. É o mesmo Deus que hoje
em Cristo Jesus também nos faz participantes da sua história de redenção. Ruth é um livro que fala sobre a providência de Deus, sobre o cuidado de Deus manifesto em uma simples história de uma família que viveu momentos trágicos, mas que foi honrada, elevada, porque Deus tinha um propósito para aquela família, não somente para que aquela família encontrasse um estado de felicidade, mas que essa família pudesse também ser instrumento da graça de Deus a tantas outras pessoas, uma graça que atinge também a nós hoje. Meu caro irmão, irmã, você que leu comigo o livro de Ruth, deleite-se na providência do Senhor. O Senhor tem um plano na sua vida e na sua história. O Senhor nunca te desamparará. E mesmo que você passe por situações de fome em Moabe, Deus tem uma Belém com pão para saciar a sua sede e salvar a sua vida. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana com outro livro, Gálatas, quando nós vamos ler capítulo a capítulo e meditar para que o seu dia a dia seja abençoado pela palavra do Senhor. Um capítulo por dia. A nossa série de exposições diárias de devocional continua a semana que vem. Que Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.